A nossa função hoje é imitar o nosso Jesus, é imitar o nosso Senhor, assim como Ele fez, amar como Ele amou, andar como Ele andou, sentir como Ele sentiu, pensar como Ele pensou. A nossa vida ela só tem a agregar mais e mais. Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui passando para dividirmos a palavra do Senhor em Mateus 8:14, a sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra de jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores, as nossas doenças. Jesus ele passou os últimos 3 anos e meio dele junto com Pedro, na casa da sogra dele, na sogra de Pedro. E a sogra de Pedro, ela era uma espécie de uma obreira, não sei, ela vivia para servir. Então ela se achou com febre e justamente a hora que Jesus chegou, que ela estava com febre, foi só Jesus tocar e logo ela ficou boa, porque Jesus era assim. Jesus, ele geralmente, quando alguém chegava para ele e perguntava assim: Senhor, se tu podes, me cura, se tu quer, tu me cura, se tu quer, tu faz isso. Jesus, ele nunca se recusou a fazer nada por ninguém, porque Jesus, ele era cheio de unção, ele era cheio na verdade, ele era preparado, porque Jesus, ele vivia em oração. Ele não tinha tempo para coisas supérfluas, para viver em disse-me-disse, ou em algum projeto de lazer. Jesus não tinha tempo para isso. Jesus, ele vivia em oração. Jesus, ele tinha bagagem. Tanto é que quando alguém aparecia que estava precisando de ajuda, ele logo socorria. Ele logo só levantava a mão, ou ele só botava a mão na pessoa. Ele não tinha muito, ele não orava. Jesus, ele não orava. Porque Jesus ele já era preparado. Jesus, ele já vivia preparado, ele não precisava orar. Aliás, ele não precisava orar no enfermo. Ele só dava o comando. Ele só dava o comando. Ele dava o comando, o máximo que ele faria era: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Mas isso é porque Jesus, ele já vivia em oração, ele tinha unção para isso, ele tinha bagagem, ele já era preparado para isso. Jesus, ele nunca parou para orar para ninguém, ele só dava o comando. Se alguém estivesse precisando de oração, de alguma cura, de alguma coisa, porque na Bíblia sempre fala, sempre relata o que mais aconteceu foi a espécie de cura, era a cura. Então, quando alguém aparecia que precisava de cura: Senhor, filho de Davi, me cura, Senhor, filho de Davi, me socorre. Então, era imediato, porque Deus, ele já conhecia, Jesus, ele já conhecia o que a pessoa precisava, o que a pessoa queria. A pessoa só precisava pedir. Por isso que é muito importante, quando nós precisamos de alguma coisa, nós vamos até a presença do Senhor e falamos que estamos precisando. Porque seria muito, muito, muito cômodo, né, da nossa parte, precisar de alguma coisa e não abrir a boca para nada. Não. Ele quer que nós vamos até ele quer que nós falamos das nossas necessidades, das nossas debilidades, e para que isso ele venha atender a nossa petição. Mas o mais interessante disso é que Jesus, ele não precisava orar em nada, porque ele vivia em constante oração. Então ele tinha bagagem, ele já tinha um comando. Ele chegava, ele só dava o comando, a pessoa já ficava curada. Porque assim, Jesus, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele já era cheio, ele já era preparado por ele mesmo. Além dele ter vindo preparado, ele se preparava mais ainda, porque ele não tinha tempo para coisas supérfluas. Ele estava sempre em oração, ele ia sempre para o monte, ele sempre estava sempre desligado das coisas mundanas. Então Jesus, ele nunca se envolveu com essas coisas. Então por isso que é interessante, é muito interessante, que nós hoje, como sendo discípulos de Jesus, como sendo os discípulos dele, nós entramos na posição para imitar, nós temos que imitar ele.
A nossa função hoje é imitar o nosso Jesus, é imitar o nosso Senhor, assim como ele fez, amar como ele amou, andar como ele andou, sentir como ele sentiu, pensar como ele pensou. E assim, quando a gente fazendo essas coisas que assim que ele fez, a nossa vida ela só tem a agregar mais e mais. Então, Jesus nunca precisou orar em ninguém, ele já orava antes de ele fazer qualquer coisa, ele já orava antes. Então, por isso é que é necessário que nós, toda vez que nós quisermos alguma coisa, que nós ora antes. Amém?